O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Já foi para sempre. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu queria trazer um assunto aqui que a gente já falou em outras oportunidades, na verdade já vem falando há bastante tempo, foi intensificado nos últimos 2 anos em função da pandemia, e é daqueles assuntos que eu gosto que eles são estruturalmente conectados à ciência econômica, ou mais do que isso, é a estrutura da própria ciência econômica, ao menos na teoria neoclássica, mas que a realidade e a conjuntura desafiam esses pilares. Saiu uma reportagem interessante essa semana, com um título bem quase apelativo, né, que é A Globalização Low Cost está acabando, que é basicamente a ideia de que a grande defesa realizada pela teoria econômica à globalização com relação à redução dos custos, à eficiência, né, e esse paradigma econômico, como eu disse, né, entre clássico e neoclássico, de pensar nessa abordagem sempre de firmas querendo maximizar lucro, reduzindo custos, ela tem tido dias contados sobre vários prismas, seja pela própria indicação que a globalização foi adotada como um paradigma necessário de modelo de crescimento econômico, pela mobilidade dos fatores de produção. Então, em grande medida, o capital se movia para onde o custo era menor, como um caso clássico, a China, né, recebendo as fábricas pela mão de obra mais barata, seja porque a forma de desenvolver essa economia e os pilares que fundamentam a globalização de baixo custo reverberam uma economia que seria mais antiga, como, por exemplo, associada à utilização intensa de energia poluente, como a gente conhece, por exemplo, o petróleo. Então, em grande medida, a coluna estaria questionando esses 2 pilares fundamentais, que é a ideia do baixo custo do capital se movendo para onde ele é mais barato e a própria redefinição do que a gente entende como economia. Então, vamos atacar esses 2, né? A ideia, por exemplo, com relação à China, é de que países que tipicamente eram receptores de capital físico, de indústria, pela mão de obra mais barata, atingiram um nível tal de desenvolvimento que já são desenvolvedores de tecnologia. E a própria mão de obra, ela também já é mais cara, o que não seria interessante essa mobilidade. Então, olha que coisa muito curiosa. O país que recebe o capital por ser mais barato e faz essa circulação globalizada, né? A globalização bem nesse recorte século XX, tá, pessoal? Por favor. É justamente o país que agora, muito entre aspas aqui, não precisa mais desse desenvolvimento, porque consegue dentro dele mesmo gerar essa economia e ser muito mais exportador de tecnologia e exportador de investimentos do que receptor, tá? Esse é um ponto. E o outro ponto, que seria quais são as engrenagens dessa economia globalizada, de novo, paradigma de desenvolvimento século XX, que seria a história dos transportes, da utilização de energia poluente, de um modelo econômico baseado na redução irrestrita de custos, de busca irrestrita de eficiência, que é o grande questionamento do século XXI. Se esse é o tipo de desenvolvimento que a gente quer, se é o que a gente quer buscar e, portanto, se a gente deve manter essas estruturas. A gente está aqui no bojo da COP26 e de todas as vergonhas
que nos fizeram passar lá. E sabemos que, na verdade, ainda que possamos ter uma série de críticas do quanto realmente estão pensando no desenvolvimento sustentável, de quem são os países que vão arcar com isso, de quem vão ser, quais vão ser as populações que serão alijadas desse processo sustentável e quais são os grupos mais vulneráveis, fato é que a gente, em alguma medida, observa um movimento de redefinição do modelo econômico, preocupado com a questão da sustentabilidade, com a questão da energia limpa e, portanto, sim, uma redefinição desses modelos que hoje observamos, né, hoje olhando no retrovisor, como pautando as economias. É claro que isso é quase uma visão idílica, é claro que isso pode ser romântico, e mesmo que isso aconteça, isso não é sem custo, porque, veja, se a gente tem toda uma estrutura produtiva e toda uma estrutura teórica construída com base na maximização de lucro e você propõe, né, você, uma entidade, né, propõe uma redefinição da estrutura produtiva com base não só não visando a redução dos custos, mas uma economia mais sustentável, voltada para dentro, que você vai utilizar mão de obra mais cara, energia, pelo menos num primeiro momento mais caro, porque a energia, né, quando ela está ali no início do desenvolvimento, ela é mais cara, alguém paga essa conta. E eu acho que a preocupação que se coloca é, primeiro, conviver novamente com um mundo inflacionário, que há bastante tempo a gente não conhecia mais. E dois, além de conviver com um mundo novamente inflacionário, quem serão as pessoas que arcarão com esses custos? São os empresários acostumados com essa minimização de custo e busca restrita de lucro, são os trabalhadores com a substitutibilidade da mão de obra, serão os consumidores com preços mais altos ou seremos todos nós, que assumimos esses papéis o tempo inteiro, em vários momentos. Então, eu acho que é, sim, super importante, super salutar olhar para isso. Acho encantador que saia uma reportagem falando que a globalização de baixo custo está com os dias contados, mas acho que bem no estilo Harari de que a história acontece enquanto a gente conta, é bom que a gente olhe com bastante atenção para, ao fim e ao cabo, ver quem paga essa conta. Até porque a reportagem termina falando que, para além da questão de sustentabilidade, de um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo de desenvolvimento de tecnologia e acesso de tecnologia, um incremento bem interessante e bem necessário em todas essas equações é trazer a discussão ética para dentro delas. Então, que possamos efetivamente pensar numa discussão ética dentro de um modelo econômico como uma função objetiva e não como uma restrição que a gente deixa ali, ai meu Deus, eu tenho que cumprir acordos éticos para ficar bem na fita. É isso, pessoal, espero que estejam bem, espero que tenham um ótimo final de semana e... antes que eu me esqueça, com muito atraso, eu vou dar uma dica que eu ainda estou na dúvida, que eu achei o máximo no início, mas não sei se eu estou assim achando tão maravilhoso, que é Succession. Eu sei, eu estou trazendo essa dica com muito atraso, mas enfim, comecei a ver e achei muito bom em alguns momentos e meio boring em outros. É isso, pessoal, tenham todos um ótimo final de semana e até semana que vem. Beijo!